Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá! Está começando mais um TPM no ar, o nosso especial TPM Transformação Política com Elas. Esse quadro aqui dentro do nosso canal especial para trazer para você conteúdo e, claro, para incentivar você, mulher, a querer ter mais conhecimento e informação e juntas podemos falar um pouco mais sobre política, que é tão necessário. Junto comigo, Mari Pazini. Olá! Apresentando, e também Fernanda Castro, que hoje está na ponte Rio-São Paulo. Fernanda Castro, boa tarde. Boa tarde, diretamente do Rio de Janeiro, que continua lindo, né, gente? Muito bom. Continuando, meninas. Vamos lá, dona Fernanda? Nina, seja muito bem-vinda ao TPM no ar, a esse programa que a gente acha tão especial, né, que é o Transformação Política, porque a gente entende que existem vários programas, né, por aí, programas de entrevista e tal, mas que eles simplesmente abrem o microfone para se falar sobre às vezes, politicagem, mas não necessariamente política. Né? E a gente tem isso muito no nosso coração e na nossa vontade de achar que através da educação a gente consegue realmente fazer com que as pessoas que estão ouvindo o nosso programa entendam o que cada um, né, que passa pelo esse microfone entende como sendo personalidade, entende como sendo autoridade, e através dessa autoridade, levando esse conhecimento para a população conseguir efetivamente fazer escolhas melhores que vão ser tão importantes para a nossa cidade, para o nosso país, né? Então, seja muito bem-vinda, e eu abro as perguntas, ou quem começa essas perguntas aí? Bom, só pra gente continuar. Vamos lá, calma lá, amiga. Inclusive, a Fernanda trouxe um ponto essa semana muito interessante, antes de eu apresentar a Nina oficialmente, que era uma frase que ela ouviu num podcast, que, infelizmente, a política é a arte de desestabilizar os outros. No TPM, a gente não acredita que a política tem que ser essa arte. Na verdade, ela é o caminho para a gente se transformar. Então, a gente abriu o microfone do TPM para conversar exatamente sobre isso. E no programa de hoje, a gente está com a Nina de Sá, uma jornalista que apresenta um programa matinal há 20 anos na Rádio Metropolitana, que, se eu entendi bem, ao mesmo tempo que você mora em Taubaté. Exatamente. Ela já é taubatiana de coração, de alma, de espírito. É esposa e mãe de um garoto de 11 anos. E agora decidiu pleitear o cargo de vice-prefeita. E para a gente começar essa conversa, a gente sabe que tem muitos detalhes que para as pessoas ainda causam dúvidas. Explica pra gente, qual que é a função do vice-prefeito? Primeiro, eu quero agradecer por vocês me receberem aqui com tanto carinho. A Marcela, comunicadora, que admiro. Viu, Marcela? Uma honra estar aqui. Eu também, somos colegas de profissão. Você, colegas de profissão, é isso mesmo. Mari, obrigada por me acolher com tanto carinho. A gente que agradece. E a Fernanda, né? Essa figura maravilhosa, inspiradora, mulher incrível. Estou muito feliz de estar diante de mulheres tão competentes e inspiradoras. Realmente, eu moro na cidade de Taubaté há 20 anos, um pouco mais, né? Uhum. Tenho 43 anos, vim a convite de uma emissora de rádio. Antes eu trabalhava na área da saúde e era meu sonho, né? Trabalhar na comunicação, apesar de antes ter trabalhado na cidade que eu vim, que é de São José dos Campos. Foi a minha estreia mesmo, profissional, foi na cidade de Taubaté, cidade que me acolheu com tanto carinho. E é onde eu me casei, me tornei mãe, tenho um taubatianinho da Gema, que hoje tem 11 anos, Davi. Bebeu a água da bica do bugre. Literalmente. Sabia que literalmente, quando eu cheguei na cidade, ainda tinha água. E aí eu fui conhecer a cidade por um locutor, o Naldo, que atua até hoje na cidade. E ele me falou dessa lenda, brincamos, me banhei na água da bica e deu muito certo, porque aqui eu conheci meu marido e construí uma história linda, né? Construo todos os dias. Não é lenda, é real. É real, eu sou a prova viva. E falando sobre a função de vice, né, esse ano, eu estou me colocando à disposição aí
como eu sou pré-candidata a vice-prefeita, compondo aí uma chapa importante com o Ortiz Júnior, que me fez esse convite. Estou muito consciente e preparada, sei exatamente qual é a minha função. Né? Eu sempre brinco quando as pessoas me perguntam o que faz uma vice. É importante falar, tudo, né? A vice tem que conhecer da gestão por um todo, porque a vice, ela pode ser prefeita. Sim. A qualquer momento, né? O prefeito sai de férias. A vice, na verdade, o meu lugar na gestão, eu pretendo ser bem atuante, né? Mas a vice é conhecer de todos os setores. Hoje não dá mais para falar assim, a vice vai trabalhar com serviço social, a vice vai ser a voz do prefeito, os ouvidos do prefeito. A vice tem que conhecer da cidade, a vice tem que conhecer todas as secretarias, a vice tem que estar preparada para assumir a prefeitura a qualquer momento, né? É isso. Essa interlocução com a comunidade é muito importante, né? Super importante. Porque existe a gente sabe que administrar uma prefeitura é uma grande empresa que atende muitas pessoas de níveis diferentes, de situações diferentes. Então, para o prefeito também ou para a prefeita, é uma ação pesada, é bastante coisa para dar conta. É um desafio muito grande. Exatamente. Então, o vice, ele entra nessa parceria, né? 100%. Essa interlocução com a comunidade. É até uma coisa que eu sempre falo, a vice tem que ter essa consciência de que a participação dela tem que estar 100% entregue à população. A vocação, tanto da vice quanto do gestor, do prefeito, é 100% com a população. Com certeza. Muito bom. Nina, a gente mencionou aqui que somos colegas de profissão, né? Por conta de trabalharmos no rádio. Rádios diferentes na nossa cidade, mas as rádios que a gente sabe que realmente hoje fazem a diferença na nossa região. Muito, né? Quando a gente fala, Nina, de participação popular e a gente fala também de acesso às demandas coletivas, sabemos que as rádios, elas são as fontes valiosas que faz a conexão entre a comunidade e o poder público, ainda que de maneira indireta. Já são 20 anos que você está apresentando o programa na rádio e com espaço para o público, que é muito bacana quando a rádio faz esse papel. Esse serviço. Como que você acredita, Nina, que essa interlocução pode ser feita de maneira a ampliar, na verdade, a voz dos grupos que precisam de acessos às políticas públicas mais específicas, né? Gente, eu tenho uma característica muito forte, isso é muito individual como radialista, né? Cada um tem o seu perfil, que é de ouvir a população. Coincidiu de eu entrar numa emissora de rádio que me dava essa oportunidade de ouvir, trabalhar atuante em prestação de serviço à comunidade. Eu sou formada em comunicação, em jornalismo, e o nosso juramento na faculdade é prestação de serviço à comunidade. A gente só fala aquilo que é importante para o coletivo, para um grupo. A gente nunca fala quando é importante para uma pessoa. Se for importante para uma única pessoa, está errado. A nossa conversa para aqui não é interessante para uma gestão. Para a comunicação é a mesma coisa. Na comunicação, eu tinha muito acesso direto ao cotidiano das pessoas. Então, as pessoas me ligavam e falavam, olha, Nina, cancelaram o meu médico e não me avisaram. Cheguei lá, o médico não foi. Nina, cancelaram a minha cirurgia. E é muito triste, como comunicadora e, sobretudo, seres humanos que somos, né? Não tem como não ter empatia. Não é possível que a gente coloque a cabecinha no nosso travesseiro e fique bem ouvindo isso todos os dias por 4 anos. Então, assim, eu estou ouvindo o povo há 20 anos. Nesses últimos 4 anos, eu ouvi muitas queixas. Então, assim, era cirurgia cancelada, transporte de pacientes, pessoas que precisavam fazer suas cirurgias, pessoas carentes. Porque a nossa audiência, a grande massa, são pessoas muito carentes, que falta transporte público, que falta muitas vezes a própria alimentação. E a gestão está aí para auxiliar nesse serviço. A comunicação entra sendo a voz dessas pessoas e a gestão recebe... E a minha experiência na comunicação ajuda nesse sentido. Eu já ouvi, eu conheço meu povo, eu conheço a minha terra, eu sei exatamente onde nós estamos, qual é a nossa realidade. Então, a partir daqui, como que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? E a partir daqui eu vou traçando um planejamento para melhorar a vida dessas pessoas mais necessitadas. Porque eu acredito que um gestor, ele governa principalmente para os pobres, né? A gestão, ela é para todo mundo, para os empresários, para os ricos, mas a gente tem que ter esse olhar periférico, para a periferia. É o entendimento de equidade, né? Exato. As pessoas que mais precisam têm que ter mais acesso a políticas públicas diferenciadas para poder atender Mari, todo mundo. É isso, é sobre isso.
Porque como comunicadora, eu ajudava com essa ferramenta de dar voz a essas pessoas. Eu abri o meu canal. A minha vida, esse juramento que eu fiz é a prestação de serviço à comunidade. Eu vou colocar no meu horário médicos para falar de saúde. Eu vou trazer o delegado para falar de segurança pública. Legal. Sabe? Eu vou colocar o ouvinte no ar para ele reclamar e dizer o que está acontecendo com ele. E eu fiz isso por 20 anos. Foi uma ferramenta. Então, você tinha essa ponte E hoje também eu tenho de trazer outra outros possibilidade. profissionais que Sim. pudessem orientar as pessoas, né? Tinha, Mari. Que legal. Tive. Na verdade, ainda tenho, Sim, né? no seu Eu me afastei espaço por 3 meses, mas eu faço um momento de saúde que eu levo médicos que legal. e profissionais da saúde para dar dicas, porque não é todo mundo que tem acesso a uma dermatologista, Não é. a um mastologista. Com isso, a gente criou uma rede mesmo de médicos voluntários Que bacana. que falava assim, olha, Nina, eu consigo deixar meu consultório particular hoje e ir na sua rádio para te dar uma entrevista. Psicóloga, nutricionista, sabe? Acessibilizar mesmo. Sim. Então, eu acho que essa função é da gestão. Né? Porque se tivesse uma boa gestão, a gente não precisaria trabalhar tanto os meios de comunicação. Mas tudo bem, como comunicadora, a gente pode ajudar, Também a gente é uma função ajuda. social da comunicação, É uma ferramenta. socializar a informação, né? Com certeza. Sim. É uma ferramenta. É né, importante, Mari? é legal que isso. você conseguiu aproveitar esse espaço. Muito, de uma maneira muito. interessante, Com né? notícias sérias, Sim. atuais, né? Verdadeiras, que é muito importante. E importante para todo mundo. Sim. Não é mesmo? A gente fala, né? Eu menciono muito aqui quanto nós somos privilegiadas, porque a gente tem diariamente, né, recebendo aqui ou semanalmente, e a gente compartilha entre nós, a expertise das pessoas que a gente traz no nosso microfone. Exato. Vale ouro, né? Muito. E conhecimento é diário, todos os dias a gente está aprendendo. A gente aprende, ensina, é tudo ao mesmo tempo. E independente do momento profissional ou da situação profissional que a gente esteja, sempre tem conteúdo e sempre tem conteúdo valioso para a gente estar absorvendo. Nossa, com certeza. Eu aprendo muito o tempo todo. E eu lembro que quando eu levava alguns profissionais da saúde, a gente mesmo se consultava ali, Sim. quando falava de Aproveitava, saúde mental, não é? Uhum. Então, assim, a gente ajuda as pessoas mais necessitadas. E a rádio tem esse poder muito grande aqui na cidade, né, Marcela? Muito. E a gente muitas vezes, né, é uma surpresa. A gente sabe do poder, né, do microfone, mas muitas vezes a gente não tem ideia de onde realmente ele A gente chega. não tem, eu não tenho ideia, eu falo E por mim, eu não tenho transformação ideia. que a gente faz num bom dia com uma mensagem especial que a gente Eu me leva. surpreendo sempre com histórias de pessoas que me param e falam, eu curei uma depressão ouvindo o seu sorriso. Porque o meu programa, ele é um entretenimento com notícias, momento de saúde. Sim. A gente faz um de mesclado de variedade, tudo, né? Porque o meu horário que eu apresento há 20 anos é o mesmo, das 9 à 1 da tarde. Sim. Então, eu pego desde Bastante dona de coisa, casa, pessoas que estão indo ao trabalho ou voltando, estudante. Eu tentava trazer notícias, informações importantes para todo esse nicho, sabe? Para todos esses grupos. Eu acho legal a gente observar esse ponto da rádio alcançar tantas pessoas. É, Né? Sim. Porque a gente Mas, tem ainda um Mari, mito de que a rede social, é lógico que a rede social alcança, não é uma dúvida disso, mas isso não quer dizer que os outros meios e os outros canais não são O tão rádio é úteis nesse democrático, formato. né? Isso que E eu ia olha, eu falar, vou até me Marcela. meter aqui na conversa, viu? Porque a favor, gente fez um Fernanda. levantamento, e nesse levantamento que a gente fez, eu mesma fiquei assustada com o número de que em 2020, em meio à pandemia, né, 80% das pessoas da população brasileira ouvia rádio. Ouve rádio Sim. todo Então, para a dia. gente ver a importância e a relevância que se é ter um microfone, o poder de Esse meio de microfone. comunicação. Exatamente, né? A relevância, a importância e o poder Fernanda, que isso traz, né? quando eu estava na faculdade, em 2010, eu ouvia que o rádio ia acabar. Só que quando eu entrei na faculdade, eu era radialista já. Sim. E para mim era angustiante, porque eu nunca me imaginei trabalhando na frente de um vídeo, por exemplo, ou num estúdio, escrevendo, enfim. Eu sempre me imaginei num estúdio de rádio. Sim. E eu entrei, eu tinha 20 anos de idade. Então, para mim, eu estava realizando um sonho. Eu vi isso de profissionais, era angustiante. Mas eu sonhava aquele sonho caladinho ali, pensando, não, pelo menos a minha não vai acabar, as outras acabam, mas aqui eu estou, não. Exato, Sabe? Mas hoje a gente vê uma rádio diferente, a gente vê uma rádio transmitindo todos os programas de rádio em vídeo, né, Marcela? Sim, o rádio. E a gente vê uma rádio cada vez mais Só surfou potente, com a internet. presente. Podcast, né, gente?
esse momento que a gente está vivendo hoje, de certa forma, é radiofônico, né? Esses dias eu vi um meme que era uma senhorinha de uns 60 anos, 60 anos é jovem, né? 70 e poucos, perguntando pra neta o que era podcast. Vai começar o bullying da idade. Aí, pronto, Não Fernanda. vou fazer bullying. Aí ela falou, porque eu sou um mais podcast. Aí, não. Com certeza né, Fernanda? Vai começar o bullying da idade. Eu sou a TPM mais velha, né? Então já começa aquela... Hoje a gente já teve uma discussão sobre a história. Eu falei, gente, ainda bem que vai até a geração Z e acabou, né? Falou, não, já tem o milênio, já tem o alfabeto, começou outro Não tem limite. agora. Não tem. Essas pessoas que não sabem o que é uma Barça, eu acho que tinha que sair, não pode, tem que fechar o microfone. Quem nunca fez uma pesquisa na Barça e escreveu no papel ao maço. Fez 2 É vezes mesmo, e começou o parágrafo. É verdade. 2 dedinhos. Começou um parágrafo. Mas você sabia que as crianças aprendem isso até hoje, de colocar 2 dedinhos? Né? Isso é muito legal, né? É uma memória interessante, Cartolina. Né? E aí, esse meme, ela explicava o que era um podcast. Ela perguntava, o que é um podcast, minha filha? Ela explicava o que era. Ela falou, então é um programa de rádio, né? É um rádio. É isso. Porque gente, olha, o papo tá maravilhoso formato. aqui, mas posso voltar? Eu quero fazer muito uma pergunta. Fico esperando, bora. mas botar aqui, ó, né, assim, ó, para fazer a pergunta. Que você trouxe, Nina, uma pauta muito interessante, que é a preocupação que você tem com pessoas em situação de rua. Tá, né? foi. Eu, particularmente, é um tema que fala muito alto ao meu coração, porque há mais de 10 anos eu faço um trabalho, né, social, falando, né, atendendo moradores de rua, não em Taubaté, um pouco em Taubaté, mas mais na cidade de Pinda. Legal. Então, por experiência própria, eu entendo que esse é um tema que é muito longe, ou muito distante, ou muito surreal para a maioria das pessoas, que não entendem direito por que aquelas pessoas estão na rua, o que leva uma pessoa a estar numa situação tão delicada como essa, e trazer esse assunto foi muito importante, até pelos números que a gente vê crescendo assustadoramente, né? Então, assim, a gente fez um levantamento a nível nacional, e a gente vai falar municipal também, mas a nível nacional, de 2013 a 2023, a gente pulou de cerca de 20 mil para 200 mil pessoas nessa situação, e nível municipal, a gente tem ali de 2001, cerca de 200 pessoas, 2022, 400. Eu imagino que deva ser difícil fazer essa contagem, porque são pessoas que, como eles mesmos dizem, né, eles ficam no trecho, eles mudam muito de uma cidade para outra, então essa contabilidade deve ser um pouco complicada, complexa de fazer, mas de qualquer maneira, a gente tem um número que é mais do que o dobro, né? Me fala uma coisa, Nina, considerando esse cenário, né, quais são as garantias de políticas públicas a nível nacional e a nível municipal para poder trabalhar com essas pessoas e frente a esse cenário? Fernanda, e as meninas aqui, né? Hoje eu estou vendo até uma matéria, eu assisti hoje, que nos Estados Unidos eles estão super preocupados com esse assunto, 500 mil habitantes que estão morando em situação de rua, parece que na Itália também o número subiu, e olhando aqui para a nossa região, Brasil é 260 mil números atualizados e 64 mil pessoas que moram só na cidade de São Paulo. Aqui em Taubaté eu estou acompanhando esses números bem de pertinho, devido à demanda que a gente recebe de reclamações de pessoas que estão realmente incomodadas, entristecidas com esse número da população de rua que vive hoje em Taubaté. Mas começando aqui, falando sobre quem são essas pessoas. O que é uma pessoa em situação de rua? É uma pessoa que não tem moradia, é uma pessoa que não tem emprego, que não tem renda para garantir o seu próprio sustento e a sua sobrevivência. A gente sabe que por conta da pandemia esses números subiram muito, né? Por conta do desemprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas, sem dinheiro para pagar o aluguel e não tiveram outra opção senão ir morar nas ruas. Aí, nesse cenário de moradores de rua, a gente tem os dependentes, né? Porque, se a gente parar para pensar, Fernanda, as pessoas que moram nas ruas, você imagina, tem que lidar com a violência, com o frio, com a insegurança, com a tristeza, com a depressão, com o abandono. Cada pessoa tem uma história. E a gente, como gestão, a gente tem que olhar para a história da pessoa. Quando a Fernanda fala assim, mas não dá para saber qual é o número exato. Se você tiver uma gestão, você consegue saber exatamente
quantas pessoas estão hoje morando nas ruas. Porque o serviço social, a prefeitura, tem uma secretaria só para isso, que cuida dessas pessoas carentes que estão morando em situação de rua. Que ela Qual é precisa essa secretaria, Nina? Como de chama? serviço social. Tá. Ela precisa abordar essas pessoas, saber de onde são. Porque muitas pessoas, às vezes, nem são daqui de Taubaté. Né? E se a Sim, gente falar assim, de passou, nível né? estadual, é assim, muitas pessoas vêm de outra cidade, né? E tem até uma lenda que outras prefeituras trazem, enfim. Mas eu acho que a gestão e o serviço social tem que abordar, tem que fazer o acolhimento, tem que fazer o atendimento dessas pessoas e tentar entender qual foi o motivo que fez essa pessoa ir morar na rua. E, a partir daí, criar recursos para ajudar essas pessoas, né? Tratamento, gente, tratamento para o vício, para a bebida, para a droga. Reconhecer essa pessoa como um indivíduo. Se não é dessa cidade, levar ela para a cidade de origem, tentar encontrar a família dessas pessoas e entregar para outra gestão que é responsável. Falar assim, olha só, a gente identificou algumas pessoas que são trazidas aí da cidade, a cidade de origem é aqui, a gente precisa de uma ajuda de vocês. Ter, sabe, essa comunicação com as outras cidades para tentar encaminhar e cada cidade ficar responsável pelos seus moradores em situação de rua. Hoje, aqui em Taubaté, nós temos 400. Aproximadamente é um número... Exatamente, é um número pela prefeitura, um número oficial. Sim. Mas eu conheço pessoas que trabalham com grupos de apoio, com obras de assistente social de igrejas mesmo. Tem até o Anjos da Rua, que é um dos mais conhecidos, né? Eles mapearam muito mais. Muito mais. Eles Ô, falam em Nina. 600, então, assim, é muito triste Muito ver que essa triste. população É em muito situação mais, de é. rua é muito grande. E você poderia informar para a gente como que é feita essa cobrança, essa responsabilidade? A ação social da cidade, por exemplo, de Taubaté, mapeou que a gente tem moradores lá de Sorocaba. Isso. A prefeitura de Sorocaba tem a responsabilidade Tem a de responsabilidade. acolher e receber. Tem a responsabilidade. Cada cidade é responsável pelos seus moradores de rua. E se o indivíduo não A gente- aceita? Normalmente eles não aceitam. Eu acho que é um grande desafio, inclusive. E a gestão, ela pode ajudar no sentido de, olha só, você não quer voltar para sua cidade. Então, olha, você vai fazer uma coisa para a gente vai combinar uma coisa aqui. Existe o Centro Pop, que é uma casa que abriga essas pessoas. Legal. E essa casa tem regras. Você vai ter que tomar banho, você tem horário para entrar, você vai fazer uma refeição. No dia seguinte, você tem uma outra refeição e a gente vai tendo um contato. Porque não adianta também a gente só pensar num Centro Pop como um atendimento individual. Ele vai para o Centro Pop, vai dormir, abrigado, quentinho, e depois ele vai embora e depois ele volta para a rua. A gestão tem que oferecer uma maneira para ele sair da rua e se manter. Então, com curso profissionalizante, sabe? Com clínicas de tratamento de dependência química, porque essas pessoas, na verdade, elas precisam do quê? De acolhimento e tratamento médico. Acho que é a primeira coisa que tem que acontecer para essas pessoas que estão nessa situação, né? E aí, só depois a gente falar de profissionalização, para mostrar para eles que é possível. São E os é processos, possível né? mesmo. Eu Sim. tenho 2 histórias de amigos, ouvintes, que me contaram depois que vieram da rua, que tiveram uma chance, que se recuperaram e que hoje têm suas profissões, Sim. sabe? É emocionante, é lindo de ver. E eu acho que é importante, desculpa te cortar, Fer, só um adendo, só o que a gente pode fazer para orientar as pessoas também? Porque do ponto de vista da gente... Morador? Do morador. Eu moro no centro, normalmente o centro das cidades, eles têm bastante pessoas em situação de vulnerabilidade. Naturalmente, acaba ficando um pouco mais poluído o espaço. As às vezes uma praças sensação hoje- de insegurança bastante grande. E é difícil saber qual caminho tomar. Com quem que eu tenho que falar para falar, olha, tem um morador de rua aqui, como que eu posso lidar com ele? Existe um canal Às direto vezes com a pessoa prefeitura. tá sob efeito de drogas, enfim. Isso. Existe um canal direto com a prefeitura, é o serviço social que faz esse primeiro contato com esses moradores de rua. É a prefeitura que tem que agir. A população, ela só vai pedir ajuda, na verdade, se de alguma maneira ela se sentir coagida, como já tem acontecido aqui na nossa cidade, porque esses moradores em situação de rua, alguns e não todos, agem com truculência, pedindo dinheiro em semáforos, né? Nas praças, abordam famílias,
famílias, sobretudo as mulheres. Então, coagida, a gente acaba ajudando por medo. Já me aconteceu isso, de eu parar num semáforo com meu filho, e é engraçado, né? Quando eu tô sem o meu filho, parece que eu tenho mais coragem, mas quando eu tô com meu filho, eu tenho medo que algo saia do controle, e eu tô com uma criança de 11 anos. Então, teve um dia que eu parei no semáforo, ele veio pedir dinheiro, a famosa esmola, né? De uma certa forma, assim, bem ofensiva, sabe? Hostil. E eu acabei dando por medo, porque eu queria que ele saísse dali e eu tivesse o controle de novo da situação. Mas eu sou completamente contra essa questão de ajudar, de financiar, porque a gente financia um vício. Sim. Uma pessoa que tende a não sair dali, se todo mundo manter aquela pessoa ali, né? Então, essas pessoas têm que ser abordadas pela prefeitura. Para onde que eu ligo? Eu vi uma situação que me entristeceu. Serviço público da prefeitura. Hoje a gente tem visto, né, eles distribuindo vários números aí em letreiros para as pessoas ligarem, mas é sempre a prefeitura que faz essa abordagem. Infelizmente, a população acaba ligando para a polícia. Né? Exatamente. A gente por isso que eu perguntei. Eu acho que a polícia, só em caso de se sentir coagida, ameaçada, de violência. Mesmo, violência direta, né? Não, porque acaba sendo um erro mesmo. A pessoa liga e a polícia realmente pergunta, tá acontecendo algo? Isso. Não tá acontecendo, a pessoa tá ali. Então, a gente não vai. Porque se esses moradores estão sob efeitos de entorpecentes, realmente a coisa sai do controle. E muitos deles acabam praticando alguns crimes, né? E aí, acaba virando caso de polícia, infelizmente. Mas não deveria chegar nesse ponto, né? Eu não sei se vocês percebem, os moradores de rua estão cada vez mais jovens. Se a gente vê um morador de rua já morando na rua com 20 anos, né? Com quantos anos que ele começou nessa situação? O que aconteceu? Fez? Que motivou ele a Qual é a história dele? Tem família? Não tem família? E a maioria dos casos, eles têm famílias, né? Fala, Fer, você estava com uma pergunta na ponta da língua. Esse é um programa extremamente democrático, né? E nesse momento agora eu vou abrir um parêntese e eu vou discordar amorosamente de você, né? Quando se fala as pessoas falam em alimentar essas pessoas, né? Como eu falei para você, eu faço esse trabalho já há mais de 10 anos, né? E o que eu sinto enquanto moradora, né, embora seja em Pinda, mas em Taubaté também, que a maioria dessas pessoas, elas precisam ser vistas. Sim. Elas querem ser enxergadas como pessoas. Elas querem ser como são, né, tratadas. Eu tenho certeza. Pessoas, né, e que a maioria das vezes não são, porque às vezes a gente tem medo. E eu acho sempre muito... a palavra não é engraçado, mas enfim, às vezes a gente vai para os lugares e a gente se posta, né, de pessoas boas e não consegue baixar no meio-fio, na frente de um morador de rua, e eu faço isso do jeito que normalmente eu estou vestida, e todo mundo sabe que eu normalmente estou vestida com um salto desse tamanho e toda maquiada, e nunca tive nenhum acesso de raiva. Então, assim, lógico, coisas podem acontecer, podem. Um avião pode eventualmente cair, inclusive na nossa cabeça agora, né? A maioria dessas pessoas que está em situação de rua, o que é diferente daquelas pessoas que efetivamente estão na rua só por conta da droga e tal, o morador de rua, hoje, acho que há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, ele efetivamente começou a usar mais droga, porque até então ele tinha mais o vício do álcool, mas eu acho muito importante a população que se sentir à vontade, né, não é para todo mundo, né, assim como situações diferentes requerem pessoas diferentes, né, mas as pessoas que se sentirem à vontade e sentirem essa vontade, baixar e conversar. Com certeza. E quando faz a conversa, e eu aprendi com os assistentes sociais que você falou, e que são pessoas sempre muito queridas, perguntando qual o seu nome. E é inacreditável como eles ficam surpresos quando a gente pergunta o nome deles. Né? Porque eles não estão acostumados com isso. E realmente é uma situação muito delicada. Em 2009, por exemplo, o presidente Lula ele criou, né, deixa eu só pegar aqui, a Política Nacional para a População de Situação de Rua. Né? Lógico que a gente está falando de nível nacional, mas a gente parte do macro para chegar no micro. Né? A gente parte da União para a gente chegar no município. O que prevê essa política nacional para essa população em situação de rua,
querendo poder trazer essa lei, né? O que está na lei. Porque uma coisa é o que a gente pode fazer, naquele dia comprar uma coxinha e dar, comprar uma Coca-Cola e dar, ou pegar R$2 e dar mesmo, né? Mas o que essa política nacional para a população de situação de rua prevê? Esse serviço não é só nacional, é para todas as cidades, não é isso que você disse. Essa estrutura que a gente precisa oferecer como gestão, é oferecer um abrigo num primeiro momento, uma recuperação clínica, que é tratamento médico, e na maioria dos casos, esses moradores em situação de rua, eles vão precisar desse tratamento clínico, ou porque tem dependência com álcool ou droga, e depois uma estrutura para oferecer uma profissão, uma profissionalização, sabe, Fernanda? Inclusive, a gente tem hoje, aqui em Taubaté, um centro POP, que são esses centros que oferecem esse acolhimento, Maria Augusta, que tem isso, Maria Augusta, que já oferece isso. Esse atendimento psicológico tenta detectar quais são as necessidades de cada morador, se ele precisa de uma clínica de recuperação ou se ele não precisa, se ele quer uma ajuda para ser inserido na sociedade novamente por uma profissão, ou se de repente ele já tem uma profissão, mas ele precisa hoje de um auxílio financeiro mesmo para manter ele num primeiro momento. Às vezes, de algum lugar, não é, Nina? Sempre precisa começar de algum lugar. E normalmente é do zero, né? Porque eles perdem tudo, eles perdem não só a casa, mas eles perdem muitas vezes a autoestima. É eles acreditarem que eles podem. Perde a capacidade, né? Eles perdem. E aí o serviço social é para isso. Foi garantido pelo Lula, como você mencionou, mas é o que eu já tinha respondido. A gestão municipal não é diferente. Sim. Aqui a gente acabou mencionando, né, Fernanda? Quando a gente pensa no pessoa como individual, a questão fica ainda pior quando a gente vê a família toda, né? Envolvida. O pai, a mãe, as crianças pequenas. E aí a situação ainda se agrava mais, porque daí a gente tem leis e situações diferentes para poder cuidar e amparar, né? Você sabe que eu participei de um evento há pouco tempo para falar sobre esse assunto. E aí eu mencionei uma história de uma menina de 20 anos que mora aqui em Taubaté, e parece que toda vez que eu encontro ela está grávida. Nossa, e eu acompanho a gestação, eu fico angustiada, e a gente conversa. E toda vez que ela me aborda, Fernanda, a gente conversa. E eu pergunto quanto tempo ela tem de gestação, quantos filhos ela já teve, aonde mora a família dela. E é sempre assim, tanto ela quanto outras pessoas ficam assustadas quando a gente pergunta o nome. Faz o teste. Eu já fiz várias vezes, Fernanda, esse teste. Se você pergunta o nome da pessoa, ele se afasta. A maneira mais rápida de você afastar uma pessoa é você querer saber o passado dela. De alguma maneira, aquilo oprime. Eu não sei se é porque traz lembranças do passado e ela não quer trazer, ou não sei se ela não quer, de alguma maneira, ser descoberta naquela situação pela família, sabe? Mas essa menina, ela nunca me dava informações precisas, porque eu acho que ela estava sob efeito de entorpecente. E aí eu fui comentar num evento religioso essa experiência, que eu liguei para um amigo que é médico e perguntei se ele não podia ajudar, porque eu sabia que pela igreja ele tinha um trabalho social. E aí ele me falou: Nina, a gente tem ciência dessa moça, ela está na 5ª gestação. Aí eu contei nesse evento essa história. Do nada, da plateia, levanta uma senhorinha e fala: ela é minha sobrinha. Eu conheço ela é minha sobrinha, choramos, e aí ela me contou a história. Ela tem família, é verdadeira, ela já passou por 5 gestações, todas as crianças são entregues para adoção. A família é muito pobre, é muito carente, não consegue ficar com as crianças, mas ela também não quer operar, ela é muito jovem, a lei garante esse direito, a gente não pode operar uma pessoa, né? Ela tem esse direito de escolha, e ela é engravida em todos os relacionamentos dela. E a gente assiste isso aqui na nossa cidade, né? A gente está falando bastante das pessoas em situação de rua por conta de drogadição, mas também tem um ponto, vocês falando, eu lembrei de um programa, um episódio do Profissão Repórter, especialmente sobre pessoas em situação de rua, no centro de São Paulo, porque teve um boom, né, após a pandemia, e aí muitas famílias morando ali na região da Sé, exato, em barracas, né? Que foram pessoas, são trabalhadores que perderam o emprego por conta da pandemia ou dos seus efeitos posteriores, e eles não conseguiam mais pagar aluguel.
Então, também precisa, nessa política, a gente também tem que incluir essas pessoas. Com certeza. Porque o que elas precisam, às vezes, é de um aluguel social, que é uma lei, né? É uma garantia para que a pessoa receba um valor. É um direito que essas famílias têm, inclusive. Né? Que elas recebam um valor mensal, que elas possam alugar essa casa, porque no nosso desenvolvimento humano, a moradia é um dos principais pilares para a gente se sentir seguro. Então, a partir disso, ela ter a moradia, ter onde dormir, ter onde ficar, e aí ela começar a trabalhar. Um lugar seguro para as crianças, normalmente eles têm filhos, né? Exato, eu me lembro de uma família que tinha um bebê de 1 ano. Exato. E que aí a mãe contava muito constrangida. O serviço social tem que agir rapidamente, da questão das Mari. fraldas. Né? Porque ele faz xixi toda hora. Claro, né? E tinha, às vezes, uma fralda pro dia inteiro. Exato. E aí é isso, tem que ser uma ação rápida, identificar. Exato. E uma atenção, né, de observar a cidade, de viver a cidade na prática. Até porque aquelas crianças não têm a opção de morar na rua ou não. Sim, elas não né? escolhem. E o serviço social tem que agir. Gente, quando tem criança, serviço social, rápido. conselho social tutelar. age sempre muito rápido. Conselho muito tutelar difícil, tem que agir rapidamente. Assim, nesses 10 anos, eu acho que eu nunca vi uma criança morando na rua. E isso que a Mari falou da rapidez, né? Tem que ser tudo muito célere, né? E esse programa, né? O programa de política nacional, né? De atenção às pessoas com rua, de atenção às pessoas em situação de rua, o que ele tem como sua premissa, né, Nina, que acho importante a gente colocar isso, é essa questão rápida, de agir rápido frente aos tribunais, né, porque essas pessoas, às vezes, né, questões de tribunais, essas pessoas, às vezes, elas perderam documentação, elas não têm mais, tem elas Começar do zero. Então, esse programa, essa política nacional, ela tem tem que funcionar. Necessidade, né? Já existe, né, Fernanda? Só tem que colocar em prática. Sobre as crianças, aqui em Taubaté, a gente não tem nenhum caso registrado, e eu desconheço, vocês podem discordar, de famílias que moram em situação de rua, famílias com criança. Mas eu já recebi muitas denúncias na rádio de pais que levam seus filhos nos semáforos para ou pedir dinheiro ou para vender bala, produtos, né? Sim. Só que a criança não pode trabalhar. Criança menor de idade não trabalha. A criança tem que estar na escola. Aí entra de novo o Conselho Tutelar para agir rapidamente, para identificar essas famílias e lá informá-las que aquela situação é irregular e não é permitida, né? E tentar, de alguma maneira, entrar num acordo e entender qual é o cenário, qual é a ajuda que eles estão precisando. Porque a gente entende que aquelas famílias também não estão ali naquela situação porque elas querem. Não tem opção. Não tem outra opção. E não tem informação, Só né? que aí eu entrevistei um dia um conselheiro, porque os ouvintes começaram a ligar e falar assim, mas eles nem atendem o telefone, né? Já liguei para o conselheiro para falar que tem uma criança, todo dia no mesmo semáforo, no mesmo horário, as crianças ficam no semáforo vendendo balinha. Por que eles não vão? Chamei o conselheiro para entrevistar. E aí ele me explicou que é um desafio muito grande, porque eles migram de semáforos, porque vai uma conselheira, conversa com a família, depois vai na casa, tenta acompanhar, a família fala que não vai mais fazer isso, mas assim, passa 2 dias, eles estão em outro semáforo e eles vão migrando e mudando de endereço. Então, assim, é um trabalho muito exaustivo, né? Mas a gente não pode desanimar. Eu acho que a gestão está aí para isso, para organizar e ajudar essa população carente. E proteger as crianças. Sim. Eles só são pessoas em situação de rua, mas eles também são brasileiros e sabem dar o jeito deles, né? A criatividade existe. Outro. Deus não deu a inteligência só para um, né? Para todo mundo. É isso. Muito bom. Continuando. Bora? Bora! A gente só saiu um pouco da pauta, mas a gente continua não tem aqui. problema. Seguindo, a gente vai para a pauta da saúde e isso. também, claro, da responsabilidade, né, de cada ente, porque via de regra, os principais atendimentos de saúde são iniciados no município. Existe alguma regra de priorização de atendimento? Como ela deve ser regulada? Quando a gente falou até da questão, né, que os municípios têm a responsabilidade de atender, né, os seus pacientes, onde a gente, por exemplo, tem o AME aqui hoje, atualmente. Nós temos o AME na nossa cidade de Taubaté, mas nem sempre os nossos pacientes eles serão atendidos em Taubaté e precisam ir para outros centros de especialização. E aí é nessa questão que a gente vê aí as reclamações da população em pontos como transporte, prioridade, tempo, a alimentação. Essa responsabilidade, Nina, é do nosso município? É do estado?
Como dos funciona? três. Como se divide? Em 3 esferas: governo federal, estadual e o municipal. Estado é Felício e Ramute, né, que são os nossos governadores do estado de São Paulo atualmente. E municipal é a nossa gestão atual. Sim. E aí, quando a gente fala em 3 esferas, por exemplo, a prefeitura aqui da nossa cidade, se a gente canalizar, a gente tem uma verba hoje para trabalhar na cidade, é 1,3 bilhão de reais. É um dinheiro que a prefeitura tem para destinar naquilo que ela acredita que seja Esse é o orçamento prioritário. total. É o orçamento. Aquilo que ela acredita que seja prioritário na cidade. Dentro desse dinheiro todo, ela vai separar 15% desse dinheiro, 1,3 bilhão, para cuidar da saúde. Sim. Só que 15%, Mari, o mínimo. Se eu, gestora, acreditar... precisa ser só isso. Exato. E nem pode ser isso, porque 15% de 1 bi, caramba, é muito dinheiro para a saúde, não. Sim. Porque a demanda é muito grande. Isso Né? é uma abrangência de serviços muito grande. As prefeituras aqui da nossa região chegam a usar 30% desse dinheiro. Mas, por lei, você tem que usar 15%. E aí eu vou buscar, falta dinheiro. Aí eu vou buscar recurso da onde? Do Estado. Entendeu? E aí eles precisam dar esse aporte como eles dão normalmente, né? Aí você falou do AME, Marcela. O AME, por que tem essas vagas que não são só de Taubaté? A gente tem o AME aqui Essa na é uma grande cidade. questão, né? De entendimento das Mas pessoas, é muito simples, ele tá porque na quem cidade. mantém o AME exatamente são os governos estadual e federal. Eles destinam dinheiro para cá. E quando eles destinam dinheiro para cá, eles falam assim, olha, tantos por cento das vagas vai ser de Taubaté, o restante a gente vai distribuir para as outras cidades. E aí existe um grau de prioridade. São os casos mais graves. Acontece de eu ter um caso grave aqui e não ter vaga no AME em Taubaté. Acontece porque a gente recebe pacientes de todas as regiões, cidades vizinhas, né? Que é Caçapava, Tremembé, Pinda, que vem frequentar os atendimentos aqui em Taubaté. E aí o que a gente precisa fazer então para resolver esse problema? Melhorar o nosso atendimento municipal. Quando a gente melhora, hoje nós temos 45 UBSs, A porta o de ESF, exatamente, 47 UBSs aqui na cidade de Taubaté, que oferece aquele atendimento de consulta, de atendimento médico. A gente tem um hospital. Como saúde básica. Né? A gente tem um único hospital na cidade, que não é suficiente, que não comporta a necessidade de uma cidade de 300 mil habitantes. Então, assim, precisa ter mais estrutura hospitalar? Claro que precisa. E aí cabe à gestão ter esse olhar prioritário para a saúde e conseguir fundos, por isso que é tão importante a gente ter uma comunicação com os governos para conseguir essa ajuda. Para que eles olhem para a nossa cidade. Para a nossa cidade, porque a demanda é grande. Porque o que a gente está vendo agora? Muitas pessoas que tinham um plano de saúde não estão mais conseguindo Abriram manter, mão. porque os planos teve um boom, um aumento muito grande, e aí estão precisando mais do serviço público. E aí aumenta as despesas municipais. Então, a gente precisa de investimento, de um olhar de gestão, priorizando a saúde. Porque a saúde, a gente fez uma pesquisa, é um dos maiores gargalos. Saúde, educação e segurança, Sempre. que precisa melhorar na nossa cidade, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, né, Nina? Porque, assim, a gente que é população normal... O que é uma população normal, Fernanda? Não, eu brinco. A população normal que às vezes não está tão... que não vive inserido diretamente na a política política pública na ponta, né? No né? sentido, Fernanda está falando porque tem plano de saúde, eventualmente filho estuda em escola mas a Fernanda é particular. uma exceção, porque se a gente fizer uma Sim. pesquisa... Porque é no sentido de não viver Não, a política eu quero dizer o na seguinte, prática Nina. nesse sentido. Entendi. Não ter a quando eu necessidade de brinquei. serviços, né, Fernanda? Eu digo no sentido de não conhecer as regras políticas, no sentido de o Estado que envia o dinheiro e o município é responsável por organizar esse dinheiro, né? Por distribuir, é isso, né? Que você falou agora. É isso, chama tripartite, a União Federal, Estadual e Municipal. O governo estadual, municipal, que ajuda a manter a saúde na nossa cidade. Tanto é que aqui nós tivemos uma polêmica muito grande com o hospital universitário, né? Sim. Que antes era mantido pelo Estado e aí a gestão escolheu em trazer o hospital para a gente. É tão simples entender, gente, essa conta, porque assim, mas você abriu mão, o governo estava mandando um dinheiro e você abriu mão desse dinheiro para ter um hospital
e pagar todas as contas, não é bem assim. A gente está tendo mais atendimentos médicos. Você entende? Quando a gente assume um hospital para uma cidade que só tinha um hospital... A gente coloca exclusividade no atendimento da população da cidade. Da cidade. Primeiro os nossos pacientes, o nosso povo. E aí, obviamente, isso né, aconteceu... pela lógica, aumenta-se a questão de cuidados, né? Exato. A gente consegue atender a população. gente resolve um problema muito importante, que é atender os doentes, as pessoas que precisam de um atendimento emergencial, de uma cirurgia, por exemplo, né? Que é uma questão muito importante. Então, quando a gente assume um hospital e a gente já tem esse dinheiro separado, quando a gente pega esse orçamento, já está planejado quando a gente assume uma gestão. E aí a gente resolve um problema muito importante para um gestor. Aonde que eu vou atender o meu povo, a minha gente. E aí o hospital, ele é nosso para isso, dá preferência para a nossa gente. 80% é nosso, 20% que sobrar, a gente consegue atender as cidades vizinhas. Então, é a obrigação dos municípios de serem parceiros nesse processo. Sim, e é possível, né, Mari? Sim, e porque cidades muito menores, né? Taubaté é eles uma das trabalham maiores com uma cidades verba da menor região. ainda. Então, você imagina uma cidade do tamanho de Santo Antônio do Pinhal, que embora seja uma estância turística, é uma cidade extensa, tem dificuldade de gestão, então você acaba tendo que levar as pessoas para outros lugares, porque não tem suporte de construir um atendimento desse tamanho. Então, tem que ter essa parceria entre os municípios e também é por isso que o Estado envia a verba. Exato. Né? Existe essa responsabilização e é interessante a gente falar uma coisa, que essas são verbas que são chamadas de carimbadas. Né? Elas chegam a um dinheiro que cai na conta da prefeitura e não pode. Isso para qualquer gestor. Ele não pode pegar esse dinheiro e falar... Porque a população, ela questiona muito, Exato. né? Mas por que gastou o dinheiro? Tudo isso, não podia dividir? Não, são Ele não carimbadas. mudou da cidade, aniversário da cidade, não colocou o dinheiro na saúde. Não, por isso, né, Mari, que é tão importante a gente ter uma escolha consciência de voto, né, de ter uma administração estratégica. Que olhe para isso. Na casa da gente, por exemplo, como é que a gente faz? A gente normalmente elege uma das pessoas que é mais responsável com o dinheiro do que outras, né, para poder falar, não, você cuida do dinheiro, não é? Então, por isso que é tão importante, como você disse, existe já aquela verba carimbada, então é tão importante que a gente faça uma escolha muito consciente para, como a Nina falou, olha, tem hora que precisa ser definido. Então, qual vai ser a definição? 80% para isso, 20% para aquilo, e a gente tem que seguir o plano, né, Nina? Porque se fica mudando toda hora o negócio, a gente não sabe por que deu certo ou por que deu errado, né? Fernanda, e é ótimo você falar isso, porque quando a gente fala em gestão de cidade, é gerir a nossa casa. Exato. Quando a gente separa o nosso dinheiro, esse dinheiro eu vou pagar a conta de luz, esse de água, esse de internet, esse é alimentação, a gente tem as prioridades dentro da nossa casa. É até interessante a gente pensar nisso, porque a gente tem a impressão que as prioridades vão mudando, é natural que elas mudem ao longo do tempo, mas porque tem os imprevistos, como a pandemia, imprevisto né? Acontece, enfim, pode acontecer uma chuva, qualquer coisa, mas o orçamento público, ele não é uma conta que é decidida no mês, né? Não é assim, quanto cai. Tem os impostos. A gente pensa o orçamento um ano antes, ele é decidido um ano antes para ser colocado em prática no ano seguinte. Então, é por isso que a gente vê as emendas parlamentares, que são destinações do orçamento da União ou do Estado, que podem vir para os municípios para fazer complementação desse orçamento, e ele já vai na lei, porque o orçamento público é uma lei. É uma lei. Ele é feito por uma lei e ele tem que ser seguido. Então, não daria, por exemplo, mas recebeu essa verba para a saúde, mas teve um problema na segurança. Por que não usou? Porque estava na lei que essa verba ia ser usada na saúde. Então, a gente não pode simplesmente mudar essa lei, né? Embora tenham... ferramentas para fazer essa mudança, não é uma mudança que parte só do gestor. Com certeza não. E é importante pontuar até para desmistificar muitos julgamentos que a gente acaba ouvindo, né, erroneamente. Por falta de conhecimento mesmo. Por falta de conhecimento. Né? Mas, gente, por isso que é tão importante também o legislativo andar com o executivo, né? Sim. A prefeitura está sempre junto com a Câmara Municipal, porque aí a gente consegue, junto com eles, trazer emendas importantes para a nossa cidade. Essa aprovação é importante. Pessoas com os mesmos propósitos, que é melhorar a nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Nina, nós gostamos de trazer uma mensagem que seja mão na massa. Ai, que legal. Que nos ajude a traduzir como que o seu trabalho é um braço de transformação social. Qual a frase que você diria para essa situação, para essa caracterização? Gente, eu venho de uma família gigante, eu tenho 8 irmãos. 8 irmãos. E a minha mãe foi mãe solo. Meu pai, quando ele foi embora, ele tinha problema de alcoolismo. A gente era bem pequenininha. Eu tinha 7 anos. E eu era a filha do meio, então eu tinha irmãos até de colo.
E aí, na minha casa não tinha televisão não, tá, Fernanda? Eu tava pensando nisso, tinha televisão, não? Então, minha mãe namoradeira, minha mãe maravilhosa, tem 76 anos hoje, uma mulher super ativa, consciente, e ela educou a gente a servir. Eu acho que isso começou dentro da minha casa, com os meus irmãos, um cuidando do outro, né? E depois eu segui na minha vida religiosa, eu cresci participando das atividades religiosas. Eu fui aquela pessoa que participei de todos os movimentos religiosos, sabe? Já fiz leitura, já cantei na missa, já fui coordenadora de grupo de oração, Primeira já fui comunhão. catequista e já fiz até caminhada vocacional para ser uma carmelita. Olha. E aí eu acho que está muito forte dentro de mim, de que eu nasci para servir. Aí tem uma frase que não é exatamente essa, que o Gandhi escreveu, que ele fala mais ou menos assim, que eu levo isso para minha vida, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Se eu não servir, se eu não servir é porque a minha vida não valeu a pena. Eu nasci para servir, se eu não servir é porque nada valeu a pena, sabe? Se ninguém veio para servir é porque não entendeu ainda o motivo de estar aqui presente. Eu acho que faz muito sentido para mim. Eu nasci para isso, o servir é natural. E é o que eu tento buscar para minha vida e quero fazer até morrer, sabe? Eu acho que faz muito sentido eu poder ajudar as pessoas. Se a partir do momento que não foi importante para o coletivo, para mim não importa mais, sabe? Eu não sou mais útil. Né? É o que me dá a utilidade, sabe? O motivo para estar aqui. Então eu acho que é isso, é o que o Gandhi me ensinou lá atrás. Se eu não servir, nada fez sentido. E eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão em busca de um significado para a vida, um motivo da sua existência. É muito simples, você nasceu para servir, ponto final, né? Porque na medida que todo mundo tiver isso, a gente vai viver numa sociedade muito mais unida, muito mais amorosa e muito mais justa. E tem que ser justa para todo mundo, né? Sem dúvida. Bom, a gente está chegando já no fim. E para a gente finalizar, gostaria que você pontuasse, Nina, para a gente qual a importância das mulheres falando e informando sobre política. Qual a mensagem final que você gostaria de deixar para as mulheres que têm interesse em participar, né, ativamente da política, seja como eleitores, seja informando, ativistas, candidatas ou líderes comunitárias? Muito importante, né? Olhem para mim, eu sou uma mulher, né? Mãe, comunicadora, e estou me disponibilizando aí, eu sou uma pré-candidata a vice. Eu acho que é muito importante. Mulher na política, uma única palavra é representatividade, e ponto. Só que essa representatividade, gente, não pode ser aleatória. Eu vou votar nela porque ela é mulher. Não, ela tem que estar qualificada para isso, ela tem que estar preparada. E para as meninas, sonhem, acreditem, arriscam-se, mas estudem, se preparem, sabe? Ocupam seus lugares preparadas, com qualificação, sabe? Eu acredito mais nessa representatividade de inspiração. Essa mulher me inspira pelo que ela fala, pelo que ela representa, pelo propósito, pela bandeira, e não pelo fato dela ser mulher. Eu acho que hoje, na vida, não existe cadeira vazia, né? A gente precisa ocupar essas cadeiras, né? Mas a gente tem que estar preparada também para construir uma história linda e feliz. Sem dúvida. Fernanda, para finalizar. Nina, quero agradecer a você ter vindo, foi uma delícia, o papo foi muito gostoso. Que bom que você gostou, Fernanda. De colocar, né, que quando eu falei de pessoas normais, no sentido de infelizmente, assim como a maioria da população não está engajado politicamente, e não estar engajado politicamente como se deve, não significa que a gente tem que ser candidato a alguma coisa. Com certeza. Significa que nós temos que conhecer de política, saber sobre a política, para que a gente possa fazer escolhas, como eu disse, cada vez mais conscientes. E é por isso que o TPM abriu o TPM Transformação Política com elas, é engraçado falar com elas, né? Tenho vontade de falar conosco, com elas, ou seja, com todas as mulheres, para que a gente possa falar mais sobre isso e trazer questões que às vezes, para vocês que estão mais envolvidos no mundo da política, podem parecer tão simples, e para a gente não é, como o que faz o vice-prefeito e qual é o papel de cada um. Então é essa a ideia do Transformação Política.
transformar, né? Mas eu concordo completamente com você. A gente está aqui para simplificar, não é mesmo? E a gente tem que acabar com esse estigma de que a política é difícil. Sim. E de né? que não se fala sobre política. Que não é para mulher. Tem que se falar sim, ser falado por todo mundo. Exatamente. Tem que estar em todas as mesas. Mas né? a gente tem um longo caminho pela frente aí, né? E é isso, vamos desbravar, né? Que bom que a gente vamos pode capinar esse jornada terreno. E o TPM no ar já está dando seu primeiro passo. Aqui isso. plantamos a E semente. todo caminho começa com um passo, Eu não é? sou política, né? Eu sou comunicadora, eu sou formada em comunicação. Eu tô aprendendo com vocês hoje aqui, tá? E trocando as minhas experiências. E olha, isso é uma coisa muito importante, Nina, que você trouxe, né? Política não é profissão. Não. Né? Política é como você Não é falou. pra ser, né? Você, exatamente, é transitório. É você, dentro da sua jornada, dispor do seu tempo durante 4 anos, 8 anos que seja, para você poder, como você disse, servir a população. Exato. Né? E você sabe que eu escuto muitas crianças falando, e até jovens, né? Eu não gosto de política, ai, que assunto chato. Mas eu acho que cabe a gente da comunicação, mães, pais, adultos e responsáveis, para desmistificar, desconstruir. E até aproximar, porque existe uma sensação de que a política é aquilo que acontece em Brasília. Exato. São as grandes discussões, e elas também são, mas a gente passa pela política pública o tempo todo. Inclusive, mesmo seu que ônibus você atrasou, por que atrasou? Não, e mesmo que você não use o transporte público, eu não uso saúde pública, não uso educação pública, mas o seu plano de saúde passa por uma autorização que vem do SUS. O restaurante que você come, ele tem uma autorização que vem do SUS. Você vive a política no dia a dia. Então, eu também acho que as crianças têm que ser transformadas junto com a gente, para que eles sejam cada vez melhores do que a gente já foi, né? Eu participei de um debate com crianças. Ai, que legal. Aí eu brinquei, eu falei assim, você gosta de matemática? E aí ele falou assim para mim, não, tia, eu não gosto de matemática. Eu falei, tá vendo? É porque você não conhece. Se você aprender um pouquinho mais a matemática, treinar, porque é treino, né? Você vai gostar. A política é a mesma coisa. Se você entender só um pouquinho, você vai gostar muito, porque política é muito importante, gente. É muito legal. Mas cabe a gente ensinar, não é mesmo? Fica até um comentário aqui em off, né? No nosso grupo, né? Nos organizando aqui. Eu falei, gente, dá um trabalho, mas não é que é gostoso? É muito gostoso. E aí a Mari pegou e falou Marcela? assim, cuidado, porque vicia. É gostoso. O saber é muito gostoso, o aprender é muito gostoso, entender conhecer. como as coisas funcionam. É fascinante, né, gente? É muito legal. Esse episódio está fascinante. Eu já tô querendo Fala pegar, mais, Fernanda. falar com vocês, dá abraço quentinho. Você tá se abraçada. Tudo bem. Mas você sabe que em off, agora eu vou abrir meu coraçãozinho. Eu fiquei bem nervosinha de vir aqui, porque eu tô 20 anos do outro lado do microfone. Eu fui pouco entrevistada na minha vida, né? Mas foi bem emocionante. Eu gostei muito dessa experiência, tá? Podem me convidar. Parabéns, Nina. Falo sobre outros porque, assuntos. As grandes pessoas se fazem desses desafios, né? Desses desafios e desses confrontos. Se a gente se paralisa pelo medo, a gente fica estacionado. Eu sou craque em vencer os meus medos, sabia? Eu sempre vou com medo. Vocês vão, gente? Se der medo, vai com medo mesmo. O medo tá ali, mas a gente esconde. Isso acontece mesmo. toda vez que a gente abre o microfone. Sim, o o frio tempo na barriga todo. aparece sempre, né? E não é gostoso? Ele é viciante. É viciante, é mesmo. Ai, que delícia. Nina, quero mais uma vez agradecer por você se disponibilizar a vir aqui, compartilhar a sua experiência, trazer conhecimento pra gente, né? Pra gente é um trabalho que está sendo feito com muito carinho, né? Com muito cuidado. Então, eu fico muito feliz que você pôde estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Eu é que agradeço, gente, Muito por vocês obrigada me darem esse espaço de todo o meu coração. É muito gostoso poder receber mulheres que têm conteúdo pra trocar, pra gente falar, tirar essa imagem. E a gente fala tanto de empoderamento, Exato, né? A gente espera que você que acompanhou também curtiu esse papo. A gente quer saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, se inscreve. Tem várias playlists com muito conteúdo. Né, meninas? Tem Isso, aqui no de canal, todo mundo. Aqui no canal do TPM tem para todos os públicos. A gente fala, né? Tem para quem quer saber mais de business, para quem quer saber mais de comunicação, quer saber o que é uma mentoria para você que está precisando passar aí, né, por uma mudança no seu negócio, quer saber de esportes, as mulheres estão dando show no esporte feminino. Sim. E claro, para todas as mulheres empreendedoras e para as mulheres que querem se empoderar de informação, aqui no canal do TPM a gente tem muito conteúdo. Queremos agradecer
agradecer a nossa advogada, a doutora Laura Xavier, que está aqui no estúdio, responsável, né, por nos dar toda a assessoria nesse trabalho que estamos desenvolvendo. E fica o nosso recado também, para você que quer indicar uma pessoa para passar ou no Transformação Política ou nos outros quadros, é só mandar um direct pra gente lá no nosso Instagram, @TPM no ar, tudo junto. É isso, meninas. Um super beijo. Nina, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. E até o próximo Transformação Política com elas aqui no TPM.